Deus, aleluia, aleluia. Nós paramos, Judas capítulo 1, único, Judas capítulo único, no versículo 10, né? Então nós paramos ali, falando, dentre tudo que nós falamos, né? Nós paramos ali falando que aquilo que nos torna humanos e diferente, né, dos animais que são instintivos, né, que agem por instinto, é o fruto do Espírito. É o Espírito Santo em nós, né? Foi aquele momento que Deus criou todas as coisas, né? Que quando criou o homem, ele soprou. E quando ele soprou, isso tornou, né, a gente assim, aquela espécie excelente, né? A excelência, a coroa da criação de Deus. A coroa da criação de Deus. Todas as coisas Deus foi criando e está escrito assim: e viu Deus que tudo era bom. Tudo foi lindo, mas quando ele fez o homem, né? Tudo foi muito bom. Aleluia! Então nós precisamos do fruto do Espírito. Ele nos completa e nos torna parecidos com Deus. E hoje nós vamos entrar então no versículo 11. E eu, né, leio bastante assim esse livro de Judas, e eu acho que esse é assim um momento é o mais delicado de tudo, né, que a gente já falou até agora. Por mais forte, por mais impactante que seja, que nos chama para uma realidade que às vezes a gente nem quer essa realidade, eu acho muito forte o que nós vamos ver hoje, porque não está falando de outras pessoas, né? O livro todo, ele não está falando para pessoas de fora, ele está falando para a igreja. Está falando conosco. Então não adianta, a gente não tem para onde fugir. O jeito é se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, né? Reconhecer nossos pecados e tomar uma postura de mudar, porque senão não tem como, certo? Então vamos ler o versículo 11. Tenha o livro de Judas. Vamos fazer aquela leitura de 4 minutinhos. Tá bem na abertura aí o livro de Judas, não tá? Deixa eu ver. Epístola de Judas aqui. Isso, vamos ler, tá? Vai tá lendo. Carta de Judas, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Aleluia, amém. Essa é Jesus falando, né? Essa semana eu li um pastor que falou assim: quando você se recusa a ler a Bíblia, você está dizendo assim: Deus, eu não quero te ouvir. Isso é forte, né? Você se recusa a ler, você fechou os ouvidos para Deus. Então é bom a gente ler. Às vezes a gente não tem força, tá cansado, a mente tá cheia de coisas. Eu sempre deixo essa dica para vocês: ouça o áudio e leia junto. Puxa, põe lá no seu Keitai, né? A gente gosta tanto da tecnologia, usa para glorificar a Deus, para ouvir Deus, amém? Então vamos lá, o versículo 11 fala assim: olha, se vocês não puderem anotar muita coisa, não tá escrito isso, vocês, deixa que depois vocês assistem no canal, tá? Pega a porção de hoje, depois vocês vão aí e fica banqueteando, ok? Né? Vamos pegar a porção de hoje. Então diz assim: ai deles, porque prosseguiram, né? A gente estava falando lá daqueles homens, né? Que tortuosos, que não temiam a Deus, não é? A gente falou no 10, no 11, né? Atrevidos, né? Agem por instinto como animais, tá escrito, né? Então tá falando que ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Olha só, esse prosseguiram, essa palavra, esse prosseguiram, porque prosseguir, gente, não é assim, a pessoa tá caminhando, não tá falando que eles estão caminhando. Prosseguir é uma palavra que é dar seguimento a algum momento que você teve que dar uma parada. Talvez você está caminhando e alguém falou para você: espera, para, não vai por esse caminho,
Porque tem um buraco ali na frente, a rua tá fechada, caiu uma árvore, tem um perigo, tem um ladrão. E você, opa, eu vou prosseguir para outro lado, eu vou seguir para outro lado. Ou eu vou voltar, ou eu vou esperar. Você tem uma mudança. Mas eles não. Aqui tá falando, né? Ai deles porque já é uma intolerância, já assim, chegou no limite. Já teve um aviso. Porque, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho. Essas pessoas foram avisadas, essas pessoas foram alertadas, essas pessoas foram comunicadas de que não estava correto a maneira que estava vivendo, tá? Então, esse prosseguir, a gente dá uma paradinha, né, nesse prosseguir e tem que entender que esse prosseguir é dar seguimento a alguma coisa, embora tivesse sido avisado, levar adiante, retomar uma atividade interrompida, né? Esse prosseguir fala de continuar e proceder, tá? Então, esse prosseguir aqui merece atenção, tá? Então, fala assim, eles prosseguiram pelo caminho de Caim. Eles estavam indo, foram alertados para não ir pelo caminho de Caim, mas eles prosseguiram no caminho de Caim. E qual era o caminho de Caim? Quando fala em Caim, o que nós lembramos? De um homicídio cometido por inveja. Porque foi a inveja que Caim teve do irmão dele que levou ele a matar o irmão, né? Então, nós ouvimos isso e imediatamente a gente se posiciona, né? Porque a gente fala assim, não, Deus está falando, eu não matei, eu não tenho inveja do meu irmão. Mas será que nós não temos mesmo? Será que nós não matamos mesmo? Vamos ver, vamos deixar o Espírito Santo, né, falar conosco, nos visitar. Hoje é dia de se humilhar, né? Eu não imaginei que ia ser tão profundo. O mergulho vai ser profundo hoje. Então, porque nós podemos, talvez nós não matamos como ele, não pegamos uma pedra, não atiramos na pessoa, não apontamos uma arma, não esfaqueamos, mas nós matamos com a nossa língua, nós matamos com uma fofoca, nós machucamos, nós enforcamos, nós incapacitamos, nós podamos, ferimos outras pessoas com a nossa boca, com aquilo que nós falamos. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós podemos estar matando um Zabel por aí. Então a gente tem que vigiar. E se a gente tiver feito, tem que se arrepender, né? Então, a gente com a nossa boca, né, com as nossas palavras, nós destruímos pessoas diante dos olhos de outros. Às vezes a pessoa está olhando para outro com um olhar tão bom, né? E a gente faz isso mesmo. Ainda mais gente que tem espírito muito crítico. Eu tenho um espírito crítico que eu peço para Deus me temperar todo dia. Porque a minha tendência, por causa do meu temperamento, né? Por causa do temperamento, é fácil para mim criticar com força. Ou quando eu até tô só observando, a minha palavra cai como uma crítica. Então eu fico me policiando e pedindo para o Espírito Santo me ajudar todo dia nisso, né? Então olha só, às vezes a pessoa tá olhando para uma coisa tão boa, até para alguém, né? E falando uma coisa tão boa, nossa, aquela pessoa tem tanta virtude, tem tanta qualidade, e você fala, ela tem virtude, tem qualidade, mas aí você pega uma coisinha assim, ó, desse tamanho que a pessoa fez lá no ano de 1800 e bolinha e traz assim, guardadinho na caixinha de vidro que você guardou com tanto carinho, né? Você guardou como se fosse uma coisa bem preciosa e coloca diante da pessoa como se fosse um takaramonô. Você suja, acaba com a imagem do outro, né? Quebra todo aquele conceito que a pessoa tinha tão bonito da outra pessoa. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso é destruir, isso é matar, isso é sujar o nome, a honra da pessoa. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Isso é caminho de Caim, tá? Isso é caminho de Caim. A gente querer destruir, né? E destrói rápido. Que é fácil fazer isso, irmãos. Como é fácil a gente usar esse membrozinho aqui, essa coisinha aqui da nossa boca, para poder cair, né, nesse caminho. É muito fácil, tá? E Deus, quando a gente fala do caminho de Caim, o próprio Deus chegou para ele
e falou assim, né? Deus teve uma conversa com ele, ele foi avisado do que ele ia fazer. O próprio Deus chegou para ele e falou, conversou com ele, né? Você vai lá em Gênesis, você vai ver isso. Tem essa conversa. Ele conversou com ele e falou, cuidado, o pecado está na sua porta. O pecado jaz à porta do seu coração. Quem tinha que controlar aquele pecado? Era Caim, não era Deus. Veja bem, então vamos aprender que isso aqui é uma estratégia de oração para nós e de postura, porque a gente fica colocando tudo na conta ou do diabo ou de Deus, né? Mas não é, tem coisas que estão na nossa responsabilidade, no nosso domínio. Deus entregou para nós. E o Senhor falou para ele, né? O Senhor diz para nós aqui a mesma coisa que ele falou para Caim. Eu falei para Caim tomar cuidado, que o pecado estava à porta do coração dele. E eu falo para vocês a mesma coisa hoje. Cuidado, porque o pecado jaz à porta do teu coração. O Senhor diz isso. E não é na porta do seu coração. E cabe a você dominá-lo. Cabe a você. Não adianta depois falar, quando Deus fala, aí, cadê o seu irmão? Ah, meu irmão, não sei. Ah, não, mas eu pequei porque fez isso. Ah, mas eu falei por causa daquilo. Ah, porque me feriu. Ah, porque falou. Não. Cabe a você dominar. Cuidado. Então, esse é o caminho de Caim. Tá? Vai prestando atenção. Cabe a você dominar, porque senão a gente vai matar muito Abel na caminhada. E não pode. Tá? Isso a gente não pode. Então, o caminho de Caim, ele envolve a inveja, não medir consequências, né? Não cuidar com a boca, com o que fala, principalmente, irmãos, de irmãos. Principalmente, a gente tem que vigiar quando a gente fala de irmãos. Segundo, fala de outro caminho. Fala assim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Olha, tem outra pessoa aqui que está sendo citada, Balaão. Qual que era o caminho de Balaão? O caminho de Balaão era um caminho de ganância. O erro de Balaão foi a ganância. E Balaão, ele foi um homem, eu vou falar rapidamente, mas depois vocês podem estudar sobre ele. Balaão foi uma pessoa escolhida por Deus. Ele era um profeta. Ele falou coisas que Deus tinha mandado, que Deus queria que fosse dito. Ele fez a vontade do Senhor, mas o coração dele era dividido. O coração dele tinha o lado que adorava a Deus e tinha o lado que, né, ele queria coisas que não era da vontade de Deus, não daquele jeito. Ao mesmo tempo que ele amava a Deus, que ele respeitava a Deus, ele também amava o dinheiro. Então isso tornou ele ganancioso. E hoje em dia, a ganância e o comércio, irmãos, por causa de ganância, nós estamos vendo o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo por causa da ganância, por causa de dinheiro. Meu Deus, isso é tão real. Olha que palavra profética, pregada para aquele tempo e para hoje também. Que palavra viva, né? Então, essa ganância hoje, infelizmente, esse comércio, ele está dentro da igreja. Ele está no meio do povo de Deus. Eu entendo que um ministro, um pastor precisa ter o salário dele, para cuidar quando ele é separado para a obra, ele vive realmente por fé, porque quem garante que vai ter todas aquelas ovelhas, né? O tempo todo ali abastecendo, dando a provisão para ele vive pela fé em Deus, crendo que Deus não vai deixar faltar nada. Mas hoje nós vemos tem dentro da igreja, tem pastor que aceita o pecado, não corrige o pecado, não fala do pecado porque tem medo de perder o membro, porque ele é um dizimista fiel. E se ele deixar de dizimar, o corpo vai sofrer.
Infelizmente, a carne, né, enfraquece, fica contaminada. E esse ministro, o corpo, né, os filhos do Senhor acabam se corrompendo também. Isso corrompe. Isso é caminho de Balaão. Isso é ganância. É cobrar, né? Eu entendo que os cantores, claro, hoje o mundo assim, ficou maior, né? Para eles, sai de um país, vai para outro, são convidados, é claro. Quem convida tem que pagar a passagem, tem que dar estadia. Mas fora isso, tem alguns que cobram, mas cobram muito. E cobram não é só o dinheiro, você pode até ter o dinheiro, mas quantas pessoas vai ter no auditório? Não fala nem o culto, né? Quantas pessoas vai ter no auditório? 1.000 pessoas? Não vou. Não canto para menos de 5.000. Não canto... Ai, Jesus, aí eu fico meio nervosa quando eu penso nisso, quando eu vejo isso. Eu fico bem nervosa. Eu caio na carne, irmãos. Ou então eu fico com uma ira santa, dá vontade de falar, né? Manda fogo nesse povo, Deus. Porque isso é os irmãos, e são irmãos. Né? Tá dentro da igreja. E tem igreja que paga e promove isso. Aí não dá, né, gente? Isso é caminho de Balaão, esse caminho de ganância. Balaão, essas pessoas também são ungidas, são escolhidas por Deus, têm talento, usam os dons para Deus, mas o dinheiro tá ali, né? A ganância tá movimentando aquela massa. Isso é coisa de Balaão, tá? Isso é caminho de Balaão. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso não vale a pena. Queridos, eu já preguei em igreja para muitas pessoas. Olha, mas eu não tiro o valor de nada, nunca. Se eu tiver que pregar para um. É o mesmo Jesus, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é o mesmo poder. Porque pode ter 100 pessoas, pode ter 1.000 pessoas. E ninguém tá com o coração ser um vaso digno para poder receber. Ninguém tá faminto, ninguém tá sedento. Tá ali por religiosidade. Ou até mesmo o altar tá contaminado, cheio de pecado, sem arrependimento. E às vezes você vai pregar para 1, para 2, e eles estão famintos, sedentos, e Deus está trabalhando naqueles corações. Isso equivale, isso é o que vale, isso que é precioso. E mais ainda, aquilo que Deus me deu, eu falo por mim, eu tenho temor. Eu carrego a semente, eu carrego a unção, eu carrego a presença. Então eu vigio o caminho para poder não andar no caminho de Balaão. Que a ganância, a soberba, meu coração não se divida. Que o meu coração seja movido só pelo amor e pelo temor a Deus. Entendem? Então a gente precisa cuidar para não andar no caminho de Balaão. No caminho da ganância, no caminho do coração dividido. Cuidado com esse caminho. Nós precisamos purificar e santificar o nosso coração. Porque Deus ainda é o mesmo. Deus não mudou. Os princípios de Deus que Ele estabeleceu lá desde o começo continuam sendo os mesmos. E aquilo que Deus falou, né? Jesus disse, a Bíblia toda ensina, busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso está valendo ainda hoje. Isso ainda vale hoje. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E se tem uma pessoa que se preocupa com a nossa prosperidade, Balaão não confiou. Muitos filhos do Senhor hoje não estão confiando, como eu falei para vocês. Tem medo de corrigir, de falar do pecado, né? E o pecado impede o avivamento divino, impede a presença de Deus de manifestar. E aí o negócio vai começando a ficar esquisito e começa a frieza a dominar todo mundo. E o sacerdote não tem mais autoridade para poder falar. E vai virando uma bagunça dentro da igreja. E aí, a gente tem que pensar, né?
A gente não precisa ter medo. Aconteça o que acontecer, Deus é aquele que quer a prosperidade do seu povo. Tanto é que quando nós vemos lá no livro de Levítico, né, em Deuteronômio, aliás, quando Deus separou os levitas, quando Deus separou as pessoas para cuidar do templo, os levitas Deus estabeleceu, eles não iam trabalhar. O povo eles tinham que ser sustentados, e bem sustentados, eles tinham que ter terras, eles tinham que ter casa, eles tinham que ter comida, roupa, todas as coisas. O Senhor sustentava através do povo, né? Então, veja bem, a gente não precisa ter medo, nada vai faltar. O Senhor é o que mais deseja a nossa prosperidade. O Senhor não quer ver os filhos dele na miséria. Esse não é o desejo de Deus, viu? Não é. Viver, às vezes a gente tem pouco, mas esse pouco é o suficiente. E se é o suficiente, não está faltando nada. Se é o suficiente, é o suficiente. É o pão de cada dia. A gente começa a achar que está pouco quando a gente está olhando outras coisas. Aí a gente começa a ficar insatisfeito, né, com o que a gente tem. Então, cuidado. Esse é o caminho de Balaão, tá? E aí fala de outro, aqui ainda nesse versículo. Fala que e perecem na revolta de Coré ou Corá, tanto faz, tá? Coré ou Corá. Quem foi Coré? A gente conhece mais como Coré, né? Ele foi uma pessoa que viveu milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Coré foi uma pessoa que estava junto com aquele povo, gente, que saiu lá do Egito, que viu o mar vermelho se abrir, que viu aquelas águas de Mara ficar, né, potável de novo. Viu muitos milagres, viu muita cura, viu a roupa não gastar, viu as sandálias, viu as cobras não picarem, viu tudo, livramento. Coré estava ali, tá? Coré estava no meio desse povo. E Coré ele sabia que Deus havia escolhido Moisés para liderar o povo. Ele sabia que Moisés era o escolhido. Está escrito isso, tá? Tô contando, resumindo, mas está escrito e depois vocês podem ler, leiam bem, tá? Encontra essa passagem lá, a revolta de Coré. E ele sabia que Moisés, né, era o escolhido, que quem pagou o preço para poder subir lá no monte, ficar 40 dias, depois mais 40 dias, num total 80 dias em jejum, em oração, lá no Monte Sinai, foi Moisés. Coré sabia, todo mundo sabia, e Coré estava bem perto, ele sabia. Mais uma vez eu digo, Coré sabia que Moisés era o escolhido de Deus para aquela missão. E Coré foi um líder que seduziu outros líderes para uma revolta. Coré chegou para os outros e falou assim: Moisés já está velho. Eu devia liderar no lugar dele. Eu sou mais novo. Moisés não fala bem. Moisés, né? Eu sou melhor. Foi isso que Coré fez. Olha isso, gente. Olha isso. Hoje, né, a gente tem que reconhecer isso, que nenhuma igreja, nenhum ministério, nós não estamos livres que isso ocorra no nosso meio. Porque basta alguém, né? Digamos que nós tenhamos até mais pessoas, ou a gente coloca aqui um de vocês, né, para fazer alguma coisa, sempre vai ter um que vai ficar olhando e falar, faria melhor. Por que botou o Milton? Eu sou melhor que esse negócio de organizar o dinheiro. Por que a irmã Alice, que tem que pregar, eu falo melhor que ela?
E eu sou muito mais ungida do que isso daí, ó. Olha, isso é pecado de Coré. Cuidado com isso, né? Então, ele, né, tava assim, achando, tipo, Moisés já tá muito velho, Moisés já não tá se vestindo muito bem, não tá muito de acordo, não tá ficando mais bonito na toga, né? Talvez assim, né? Já tá ficando meio gordinho, eu sou mais bonito das pessoas olhar. Meu cabelo é mais brilhante, chacoalha pra lá, chacoalha pra cá, é mais legal. Meus bracinhos são mais bonitinhos que dela, assim, né? Quando levanta. Não, gente. Então, mas é isso é carne, isso é pecado, isso leva a rebelião, isso leva a soberba, isso exalta uma coisa que Deus não quer na nossa vida. Então, isso é o pecado de Coré, esse é o caminho de Coré, tá? Então, são coisas aqui que nós vamos ver o quanto Deus abomina isso. Queridos, o mundo mudou, o mundo mudou. Tem muita tecnologia, tem muita coisa bonita, tem gente que fala bem. Gente, se a gente for olhar só YouTube, a gente não quer falar mais nada. Quero pegar o pregador, vamos botar um vídeo que é melhor, que ela fala melhor do que eu. Tem muita gente pregando melhor, falando melhor, gente bonita, música boa, gente com a voz ungida também, tem muita coisa boa. Mas foi nós que Deus chamou para estar aqui. Né? Então a gente tem que vigiar. Porque tem muita tecnologia, tudo mudou, é tudo muito bonito, mas Deus continua o mesmo. Os princípios e valores de Deus não mudaram. Ok? Então Coré, achando, né, que Moisés já estava ultrapassado, porque foi isso que ele fez, ele achou que Moisés já estava ultrapassado, e ele que era o do momento. Ele conversou lá com outros líderes e ele convenceu os outros líderes a isso, a uma revolta. E está escrito ali que Deus abriu a terra. A terra se abriu, gente, e eles caíram. Foi a única vez que isso aconteceu na Bíblia. E vai acontecer, está escrito que já aconteceu, lógico, no reino, mas vai acontecer novamente lá no final. No Armagedon, lá vai acontecer, tá? Mas foi a única vez que isso aconteceu. As pessoas caíram diretamente no inferno. Diretamente. Está escrito isso, tá? A terra fendeu, eles caíram vivos. Eles não morreram para poder cair. Caíram vivos. Todos aqueles que se rebelaram. E Coré também, tá? Então Deus, ele odeia a rebeldia. Nós já falamos um pouquinho disso quando falamos, né, da rebelião de Satanás, quando ele caiu, quando ele se rebelou. Então Deus, ele odeia a rebeldia. A rebeldia é pecado de Coré, é o caminho de Coré, tá? Deus, ele se ira com a rebeldia. Ele mostrou isso aqui, lá no Antigo Testamento, quando eu falei para vocês agora que a terra se abriu, o castigo daquele povo foi a morte, foram engolidos realmente, né? E Coré, ele não estava se rebelando para levar as pessoas a pecarem como Balaão fez, porque Balaão, né, além do dinheiro, ele levou as pessoas a se prostituírem. Ele levou as pessoas a se prostituírem porque ele queria ganhar aquele dinheiro daquele, né? Daqueles reis lá, daqueles líderes. Coré, ele não estava levando as pessoas para prostituição. Ele estava levando líderes a acharem que Moisés estava ultrapassado. O pecado de Coré foi convencer outras pessoas que o tempo de Moisés tinha acabado e que agora o tempo era dele. Quem decide o tempo é Deus. Se Deus estabeleceu uma liderança, quem decide o tempo é Deus. Então a gente tem que vigiar o nosso coração, para que a gente não mate, né, o ministério, o propósito, a vida, não quebre o vaso e derrame, retire e roube a unção do outro. A gente tem que vigiar. E Deus, ele ficou indignado com isso. A indignação foi tanta que a terra abriu, né? E todos que seguiam Coré caíram
No inferno, quem não caiu, morreu. Tá escrito, morreu queimado ali, porque saiu um fogo que consumiu ali quem estava ao redor, tá? E não foi só eles, as suas famílias. Não foi só aqueles, né? Talvez homens e mulheres, só exatamente a pessoa, a sua família morreu também. Então não brinca. Não brinca com isso. É uma coisa pra gente vigiar, pra gente ter temor. Não é pra ter medo, né? Temor. Temor. Deus, me livra disso. Abre os meus olhos. Assim como o Senhor falou pra Caim. Não é pra gente fugir, né? Ah, não. Eu não tenho inveja. Eu não falo mal. Não, eu não. Não. Senhor, livra o meu coração de cair nesses pecados. Eu não quero seguir o caminho de Caim. Eu não quero seguir o caminho de Balaão. Eu não quero seguir o caminho de Coré. Eu não quero me revoltar contra o teu querer, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu não quero ter o meu coração dividido. Eu não quero ser ganancioso. Eu não quero. Amém? Eu não quero matar. Eu quero ser vigilante. Quando eu falar que seja para edificar, para fazer viver, não para morrer. Amém? Aleluia. Aleluia. Então Deus resumiu aqui em Caim, Balaão e Coré. E agora ele vai dizer quem são essas pessoas para ele. Quem são essas pessoas que seguiram o caminho de Caim, de Balaão e de Coré para Deus. Versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvore em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortos, desraigados. Nós vimos os personagens desse lado, de cá, né? Mas agora Deus que conhece o lado oculto, tá? Nós vimos coisas que nós podemos ver, né? Nós vimos ali o caminho de Caim que matou Abel, nós podemos entender isso, certo? Nós podemos ver a Balaão com o coração dividido pela ganância, né? Uma parte dele gostava de Deus, outra parte gostava do dinheiro, né? Tava ali disputando. E vimos o de Coré, aquela revolta, aquela coisa de rebelião, né? De querer achar que ele é o melhor. Então, agora nós vamos ver a parte que nós não conhecemos, que é Deus que conhece e vai revelar aqui pra nós, tá? Quando fala, né? Nada fica oculto aos olhos do Senhor. O lado que só vê quem tem os olhos da onisciência. Nosso Deus é onisciente, amém? Só quem tem olho de onisciência, que tudo sabe, tudo conhece, né? Então, a gente tem que ver, ó. Estão dentro da igreja, é irmão, certo? Tá dentro da igreja, é irmão, não é? Ok. 2. Porque tá falando aqui, ó. Estes homens, são os homens, né, gente? São homens, né? Que nós estamos falando aqui da igreja, não estamos? Então, são homens dentro da igreja, são irmãos. Somos nós, irmãos. Por identificar, né? Identificação somos nós. São como rocha submersa para Deus. O que é a rocha submersa? Elas são rochas, é uma coisa muito perigosa, a rocha submersa. O que é a submersa? Ela está embaixo está coberta, digamos, pelas águas, no fundo do mar. Essas rochas submersas são como os icebergs, né? Tem pontas, são pedras enormes, são montanhas embaixo da água e uma pequena parte dele, se passa um navio grande, pode fazer afundar. Não foi o que aconteceu com o Titanic? Né? E tantos outros navios. Rocha submersa é um grande perigo, tá? E o que significa isso? Eles são como icebergs que faz barco grande, navio enorme naufragar. E quando fala de rocha submersa, tá falando de navio. Quando fala de navio, tá falando de barco. Isso significa ministério, isso significa igreja, isso significa um grupo aqui como nós,
que estamos reunidos. É um ministério, é a igreja, né? Então estes homens, essas pessoas que são como andam no caminho, né? Prosseguem, né? Insistem em caminhar no caminho de Caim, de Balaão e de Coré. Eles são um perigo. São um perigo. E podem fazer, né, um estrago muito grande em nós. Você tem que colocar você é o barco, você é o ministério, você é a igreja. Se você estiver perto de algo assim, de alguém assim, você tem que tomar muito cuidado. Porque essa pessoa é muito perigosa. Isso é um perigo muito grande. Então abre o olho, vigia. E vigia também para não ser assim. E estou falando de igreja. Cuidado porque a gente aqui é um grupo pequeno, mas a internet, a rede é grande. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, com quem a gente ouve e com quem a gente segue. Ok? Né? Cuidado. Rocha submersa, escondidinha. Você não percebe, você olha, você pensa que é um mar, que tá tudo azul, tá tudo lindo. E você vai e pá, acabou. Mas, né? Quebrou, furou o casco do seu barquinho, afundou. Então fica alerta. Cuidado com quem você se associa. Se é um tipo de pessoa que está falando que não convém, fica longe. Não fica lá só de curiosidade. Vou ficar aqui só para observar o que está falando. Ó, a Bíblia diz assim: fugir da aparência do mal. Eva foi ali, ó, ficou ali. Talvez a intenção dela no começo era só ouvir um pouquinho. E ó o que aconteceu. Não fica. Tá falando o que não é de Deus. Você tá vendo o que não é? Cai fora. Porque aquilo que você ouve, palavras são sementes. Fica. Uma hora, irmão, você não tá bem. Uma hora você tá frágil. Uma hora você tá fraco. Aquilo pode brotar. E dá ruim. Vai dar problema. Vai dar coisa ruim. E se der ruim na hora do arrebatamento, fica pior. Ok? Então não vamos deixar isso acontecer. Vamos vigiar. Então, Deus está falando, são como rocha submersa, tá? Se está anunciando um evangelho estranho, se tem carne, tem mais, né, cheiro da carne do que do fruto do Espírito, do bom perfume de Cristo, sai de perto, não escuta, não ouça, não dá. Se está pregando uma palavra que adoça, né? Ai, que delícia, tá alisando meu ego, é assim que eu sou. Olha, só essa pessoa me vê, só ela me valoriza. Ah, meu Deus. Faz carinho, né? Aquelas palavras doces, mas não te transforma. Não leva você, não traz impacto pra sua vida, não pega você por aqui, ó. Sabe, porque o homem pega por aqui, né? Mas Deus não. Aqui, ó, que tá o ventre, tá a vida. Deus pega por aqui, ó. Sempre assim, é no ventre, é nas entranhas. Se não te pega por aqui, não te puxa e fala, muda, se arrepende, muda. Eu tô te mostrando, olha só o que Deus falou aqui pra nós, ó. O pecado jaz à sua porta. Deus tá falando. Cuidado, tá mostrando, tá iluminando o caminho. Então, se não te pega, se fica só te alisando, se a palavra é muito docinha, muito gostosinha, tudo muito bonitinho, cuidado, né? Porque se não te leva para perto de Deus, vai te levar para longe. E longe de Deus não dá para viver, ok? Amém? Você concorda com isso? Então, 3, né, nessa passagem ainda, eles são pastores que a si mesmo se apacenta. Não se iluda. Eles vão continuar falando, porque eles prosseguem, eles não mudam. Eles vão continuar, vem a palavra que vier, eles não se arrependem, eles vão ficar falando igual Absalão falou do próprio pai. Absalão se revoltou no pecado de Coré, porque foi revolta, né? Andou no caminho de Coré, se rebelou contra o pai dele, que era o rei Davi, e falou, eu sou melhor do que ele. Ganhou o coração do povo, foi lá, fez a cabeça do povo, falou, se eu for rei, eu vou reinar melhor que ele.
Se eu for rei, vou liberar mais do que ele. E o que aconteceu? Ele realmente pegou o poder, né? Ele subiu, foi tomado pela ganância, como tantos por aí, só querem o dinheiro, títulos e posição, alta posição, tá? É só isso. 4, nuvens sem água. Não fala aí que eles são nuvens sem água impelidas pelo vento? O que significa isso? Ser nuvem sem água, impelida pelo vento. São pessoas inconsistentes. Não vai trazer benefício para ninguém. Não tem fruto. O que é uma nuvem sem água, gente? Você tá, né? Você tá com as roupas lá fora, né? Vamos colocar aqui, nós estamos com a roupa lá fora. Nós já temos pouco dia de sol aqui, né? Estamos com a roupa lá fora. Aí forma aquela nuvem negra. Ah, vai chover. Corre todo mundo, tira a roupa, põe dentro de casa, faz aquela bagunça, aquela coisa, grita com outra, aquela confusão. A nuvem estava cheia, mas sumiu, não choveu, não fez nada. Não molhou a terra, não trouxe benefício nem para a terra, ainda causou uma confusão na sua vida e fez você perder tempo e te cansou, não é? Então é isso. Coisa que, problema, situações, pessoas, seja lá o que for, que é inconsistente, são situações que não traz benefício nenhum. É nuvem. Assim, essas nuvens sem água, tá? Nuvem sem água. Não traz benefício nenhum, tá? Não tem fruto, totalmente sem fruto, em plena estação dos frutos estão desprovidas de fruto, duplamente mortos e desarraigados. Gente, isso aqui me entristeceu demais. Ah, isso daqui me virou por dentro assim, me entristeceu muito quando eu estudei essa palavra, porque eu entendi, né, que muito profundo isso daqui. Quando fala da árvore, né, em plena estação, desprovida de fruto. Tá que nem meu pezinho de blueberry. O da Haruê fica lá, todo frondoso, colhe aqueles quilos de blueberry. O meu tá uns 3, 4, né? É ruim, né? A gente vai lá olhar se tem frutinha, não tem. Agora você imagina para uma pessoa que planta, né? Ela planta as frutas, né? A uva. Planta, cuida, e chega a estação, não dá. Aí o momô fica duro, pequenininho, não dá certo o negócio, não é? A maçã tá dura, tá pequena, aconteceu alguma coisa. A gente espera que a árvore frutifique, mas aí chega a estação, não tem fruto. Então, é inútil também, é frustrante, é decepcionante, ainda causa fome, né? Então aqui tá falando assim que elas são estéreis, né? E pior do que estéril, né? Porque não dá fruto na estação certa, é duplamente morto. Porque não é só não dar fruto, é uma árvore morta que vai ainda cair em cima de alguém. Vocês já viram uma árvore morta cair? Podre? Eu vi. Viu? Ah, aquela caiu com raio, né? Não? Com vento, né? Eu vi uma árvore que chama pé de imbu. Não sei se vocês conhecem. É uma árvore grossa, é uma árvore que dá assim, ela é bem grande, ela dá galhos bem gostosos. Gente, é uma delícia subir naquela árvore, porque é bem de baixo, já começa a dar galhos bem grossos. E é uma árvore que no interior lá de Minas tem bastante essa árvore. E eu vi uma podre, eu estava numa fazenda e a criançada tinha uns 15 lá, subiram na árvore, mas era criança, era uma árvore de criança, tá? Imagina a cena. E aí a minha madrasta falou pra mim que eu não podia subir na árvore porque eu tinha que cuidar da minha irmãzinha pequenininha, que tinha 11 meses na época, quase um aninho, né? Então eu não podia subir na árvore, eu fiquei com um bebê. Gente, daqui a pouco eu escutava a avó dela falando assim: essa árvore tá podre, essa árvore vai cair, esses meninos tudo nessa árvore vai se machucar. Ela tava falando. E eu lá, daqui a pouco eu escutei e um croque, um croque bem alto, e era criança, uma gritaria.
Maria, quando eu corri, gente, tinha criança caída, criança pendurada na árvore, para tudo quanto é lá da árvore, virou, tombou, quebrou, assim, que nem um papel rasgado. Árvore, na raiz, gente, no tronco. Era uma árvore enorme, vocês não têm noção. Caiu, tá? Então, a árvore morta vai cair em cima de alguém, tá? Que nessa árvore, né? Ela caiu. Machucou lá as crianças, saiu todo mundo arranhado, ralado da árvore. Mas eu tô contando algo engraçado, mas fixa isso na sua cabeça. Isso aqui é triste, porque além da árvore não ter fruto na época certa, ainda ela é morta. Ela vai cair em cima de alguém, vai machucar, vai matar alguém. Então isso é muito perigoso. É assim que essas pessoas são para Deus. Isso é Deus, viu? Tá falando. Isso é o Deus que olha onde a gente não consegue ver. Ele tá vendo como são essas pessoas e tá revelando para nós. Porque elas estão com a raiz podre. Raiz podre, gente. Não tem firmeza, né? Não tem firmeza, tá com a raiz podre. Então elas são pessoas corruptas, mas que tá no meio da igreja. Então tem que tomar muito cuidado. Tá no meio de nós. E você pode olhar aí e falar, não, meu pastor não é assim. O pastor olha, não, meus irmãos não são assim. Não, minha esposa não é assim. Minha filha não é assim. Tudo bem, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você que está de pé, vigia para não cair. Porque o pecado jaz à sua porta. E eu sinto muito temor para poder falar isso. Porque a palavra vem para mim primeiro. Nas parábolas, Jesus disse que o reino dos céus é como uma rede que você lança. Tem uma parábola que ele fala isso. É uma rede que você lança e pega muitos peixes. Tem peixe bom, tem peixe ruim, tem peixe grande, tem peixe pequeno. Mas que haverá, no final, né? Vai haver uma seleção dos peixes. E os peixes bons vai ficar na rede. Os peixes ruins é lançado fora. Depois, Jesus fala que o reino dos céus é como o joio e como o trigo. Vai um dia ter também um momento de seleção. Um momento que ele vai separar o que é joio e o que é trigo. O trigo vai para o celeiro e o joio vai ser lançado no fogo. Vai ser lançado fora. Jesus fala bastante desse momento de separação. Onde vai haver a separação de quem realmente segue a ele e de quem andou pelo caminho de Caim, de Balaão e de Coré. E de quem foi como uma rocha submersa, causando, né, impedimento, causando perigo com coisas que não, né? Coisas enrustidas, escondida, né? Quem foi pastor que apacenta a si mesmo, que não se arrepende, não pede conselho, não busca ajuda, não ouve outra pessoa, não adianta, não escuta. Gente, nós conhecemos irmãos assim. Deus nos livre de ser assim. Nós não queremos ser, né? O Senhor nos livre de ser aqui como a nuvem sem água, improdutiva, né? Não serve para nada, não traz benefício nenhum. Nós temos que ser pessoas que produzem coisas boas, transmite coisas boas. Nós não queremos também ser como árvore sem fruto. Tá falando aqui em que em plena estação, olha, o avivamento tá aí, gente. Nós temos que dar fruto, hein? Vocês se preparam. Nós temos que evangelizar. Nós temos que catar mesmo as pessoas e falar, não, Jesus salva, cura, liberta, vamos lá, vamos ouvir a palavra. O lugar é pequeno, é apertadinho, mas olha, é poder de Deus. Aleluia. É
desse jeito. Então o avivamento está aí, a gente não pode, temos que frutificar. E começa pela nossa casa. Começa pela nossa casa. O bom testemunho começa pela nossa casa. Não esquece disso. Amém? Então Jesus, ele fala muito desse momento que vai haver uma grande separação. Vai separar os peixes, vai separar o joio, vai separar os bodes, vai separar tudo. Vai ver quem que é de Deus, quem que não é. Quem que é como esses aqui e quem que não é. Né? Tomara que a gente seja encontrado nos que não são, né? Vamos vigiar, né? Eu quero vigiar, eu quero ser mais vigilante com isso. E saber que Deus, né? Jesus, ele fala muito disso, mas ele sempre relaciona isso nos últimos dias. Nos últimos dias, ó, quando chegar no fim da pescaria, quando chegar no fim da colheita, quando chegar no fim, vai ter a separação. E o que é os últimos dias? Os últimos dias antes do arrebatamento. Não esqueça isso. Ontem a gente estava aqui conversando e falando, sabe por quê, irmãos? Depois do arrebatamento, não tem igreja. Então, se a palavra é para a igreja, é para os últimos dias antes do arrebatamento. Porque depois de arrebatamento não tem igreja. Ok? Fica bem claro, né? Então, e Deus, uma coisa que você não precisa se preocupar, né? Você cuida da sua vida. Cuida da sua vida, da sua comunhão, do seu coração, do avivamento pessoal seu com Deus. Cuida da sua vida, da sua unção, do seu azeite. Lembra da parábola das 10, as 10 noivas, as 10 virgens, as 10 noivas? Se as 10 esperavam, as 10 adormeceram, porque meia-noite é bem tarde, né, gente? O noivo veio, né, lá, elas esperaram bastante, mas ficou com sono. Quando o amigo do noivo veio gritando, olha o noivo vem, acordaram, 5 estavam prontas. O azeite estava cheio. E 5, e agora? Não vai dar para poder esperar. Elas correram, vamos buscar então, pediu, falou, não podemos dar, não vai ser o suficiente para nós. Não se esqueça disso, você tem que ter a sua medida. Você tem que ter a sua medida. A sua medida tem que estar em ordem todo dia. Oração, palavra, adoração, louvor, vida com Deus. Amém? Sua unção tem que estar, o tubo, né? Sempre ali, ligado, recebendo do Senhor. Deus, ele não vai contar com um grande número de pessoas. Não se preocupe com quantas pessoas. É um grande número, sim. Mas assim, na nossa mente, pra gente entender, a gente não precisa entender que Deus conta com um grande número, é muita gente, eu não vou estar no meio, não. Embora Deus conte com muita gente, pra Ele não é muito, pra Ele ainda é pouco, eu quero estar lá, nesse número que Deus conta. Eu quero ser contada com os remanescentes. Remanescente é a pessoa que ama a palavra. Eu vou falar uma coisa que vai chocar vocês. Poucas pessoas amam a palavra. Poucas pessoas amam a palavra. Muitos dizem que amam. Muitos dizem que amam. Mas não é verdade. Porque quem ama a palavra, ele quer estudar. Ele quer aprender, ele quer ler, ele busca, ele para ouvir, ele ama ouvir, ele quer entender. Tem gente, né, que diz que ama, mas só quer repetir aquilo que o outro falou, não busca unção. Você pode até repetir, é lógico, você tem que aprender de alguém para você falar. Mas você precisa da unção sua. A unção tem que vir que nem pra mim, né? A minha unção, a minha porção de unção. Eu preciso buscar a minha unção, porque eu preciso falar com a minha unção. Eu não posso vir aqui com a unção de outra pessoa. É a unção que Deus me deu. Então é pra você a mesma coisa. Você pode sair daqui, depois você anota tudo e você vai falar, olha, eu aprendi isso, e você vai até pregar igualzinho, vai pregar a mesma palavra.
Mas você vai ter a sua unção, o seu óleo, o seu momento, o seu mover, o seu jeito, a sua voz, a sua expressão. É você que Deus quer usar. E não adianta você falar, não, Deus não me chamou para isso. Chamou. Deus chamou. E eu provo para você que chamou. Você tá aqui, não tá? Ou não tá? Você está aqui? Tá aqui? Então Deus te chamou. Deus te chamou. Você tá vivo? Tá respirando? Tá ouvindo? Pode falar? Então Deus te chamou. E te chamou para já. É para esse momento. Você tem que falar. Você tem que apregoar. Você tem que ensinar. Você tem nem que seja para conversar um com o outro e falar, olha, o que foi que falou hoje no seu coração? Porque às vezes o que a Haruê vai ministrar pro Milton, ele deixou passar. E às vezes o que o Milton vai ministrar pra Haruê, ela, eu não peguei essa parte, deixei passar. Quando termina aqui eu sempre falo, Amanda, você entendeu? O que Deus falou com você hoje? Eu não pergunto. Eu fico perguntando, o que Deus falou pra vocês hoje? Eu quero saber, eu sei o que eu falei, mas eu quero saber o que Deus falou com você. Né? Então isso, ame a palavra. Isso é sinal de quem ama a palavra. Você tem prazer em ouvir. É muito ruim quando você vai falar, é muito ruim quando você vai falar com alguém e a pessoa não quer te ouvir. Não é ruim? É horrível, não é? E Deus quer falar. Deus quer falar. Mas você não ama a palavra. Se não ama a palavra, aí Deus... Lembra? Eu comecei hoje falando, não sabia que a gente ia chegar até aqui. Comecei hoje falando, a Bíblia tá lá na sua mesa, tá lá. Você não abre ela, você não ouve, você não lê um versículo. Você não quer ouvir Deus. Deus quer falar, mas você não quer ouvir. Você não ama a palavra. Mas diz que ama. Muitos dizem, poucos amam. Nos últimos dias, Deus conta com esses que querem ser usados por Ele. Então eu pergunto pra você, você quer ser usado por Deus? Ou você vai deixar só pra nós, assim, só pra irmã Alice, que ela gosta de falar bastante? Ou você quer dizer, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Eu quero falar, eu quero pregar a sua palavra, eu quero ganhar alguém para o Senhor, Deus. Eu quero ganhar os seus preciosos, porque são preciosos, as almas são preciosas. Satanás sabe mais disso, ele valoriza mais uma alma do que nós. Nós olhamos por fora. A gente não quer pegar aquele que está sem dente, aquele que está sujo, aquele que está cheirando mal. A gente não quer. É ou não é? A gente não quer. Mas o diabo não liga. Ele vai lá naquele que está sem dente e ele dá a cachaça, e ele dá o cigarro, e ele enfia no vício, e ele acolhe a pessoa no vício, ele destrói a pessoa, ele engole a pessoa, ele prende a pessoa, ele mata, ele rouba, ele destrói não só a pessoa como a família da pessoa. Ele leva, ele acolhe no braço do sofrimento. Mas nós só queremos quem é cheiroso, quem sorri bonito, quem fala bonito, quem fala o que a gente gosta de ouvir. Então, nos últimos dias, Deus conta com as pessoas que querem ser usados por Ele e que amam a palavra dEle. Isso é ser remanescente. Você precisa hoje sair daqui, no mínimo, convicto, com a certeza. Eu tenho um chamado. Eu fui chamado. Eu tenho um chamado de Deus para pregar a palavra de Deus, para anunciar salvação, para ganhar pessoas para o reino de Deus, para ganhar almas para o Senhor. Usa a internet, usa os seus dons, seus talentos, eu não sei, você tem. Deus te capacitou de alguma forma, você pode. Você só precisa é desenvolver. Não venha me falar, não tenho tempo. O que você não tem é prioridade estabelecida. Não venha me falar, eu tô falando me falar, gente, falar pra Deus, tá? Não é eu que tô sendo intolerante, não. Não fale pra Deus, não tenho tempo.
Porque ele vai falar isso pra você. Você não tem... O que eu falei agora, gente? Esqueci. Prioridade. Você não tem prioridade estabelecida. E se você falar, Senhor, eu não sei fazer... mas eu falo tanto isso, o pastor vai até falar pra mim. Ele fala assim pra mim, eu falo, faz você, amor. Aí ele fala assim, eu não sei fazer. Eu falo, amor, não saber não é pecado. Não saber não é pecado, tá? Agora, não procurar saber é outra história. Tudo bem, você não sabe? Vai procurar saber. Tem o YouTube, tem o Google, tem um monte de fontes, tem pessoas. Você vai procurar aprender. Vai desenvolver o que você tem. Vai fazer do seu talento, multiplica ele. Multiplica o seu talento. Eu não sei falar. Tudo bem, você sabe escrever. Mas eu só sei uma frase. Tudo bem. Usa um tanto de imagens diferentes e põe essa frase que arrebata os corações com a unção de Deus. Vai tocar no coração de alguém. Eu só sei falar uma frase. Tudo bem. Essa uma frase, o Senhor vai usar a sua vida para dar fruto. Mas faça. Não dê desculpas. Entenda que você foi chamado para ser útil. Você não está aqui para ser como uma nuvem sem água, impelida pelo vento. Você não está aqui para poder ser um fruto, uma árvore, né? Frutífera, que deveria ser frutífera e que em plena estação não dá fruto. Você não está aqui para poder ser essa árvore que além de morta, está desarraigada, né? Você não está aqui para ser estéril, você não está aqui para ser como uma rocha submersa, para ser impedimento. Você está aqui para ser uma bênção. Você está aqui para Deus usar a sua vida. Eu estou aqui para Deus usar a minha vida. Deus tem um propósito para mim, assim como tem para você. Fica de pé, em nome de Jesus. Essa é a certeza que você tem que ter hoje. Deus te ama e te chama para se preparar como um soldado, como um valente, como um guerreiro nesse tempo. Nós estamos aí vivendo dias, Hoje, aqui é dia 9 já, mas no Brasil, dia 9 amanhã, à noite, né? Hoje começa um jejum nacional de 21 dias, eu tô dentro. Vamos entrar dentro, se você pode, coloca, né, ore todos os dias, 21 dias, até o dia 29, vai ser o jejum nacional. As igrejas estão convocando, todos estão já incluídos no jejum. Tô dentro. Vamos entrar nessa também, é pela causa do Senhor. É pela causa do Senhor. Quando Ele olhar, Ele vai nos achar no meio que para nós parece grande multidão, mas para Deus é o remanescente. É quem quer ser usado por Ele, né? O Senhor está levantando nos 4 cantos da terra. O Senhor está chamando nos 4 cantos da terra. O Senhor está chamando pessoas para estarem posicionados nos últimos dias. Nós já falamos qual é a posição que nós temos que ter. Nós temos que estar pronto para quando o Senhor Jesus arrebatar, né? Amém? Então ainda, né, só falando mais um pouco ainda sobre essas pessoas, Deus, no versículo 13, ele fala, né, desculpa, tá gente, fica de pé mesmo, mas eu vou falar, ele fala no versículo 13, que são ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Além de ser árvore sem fruto, além de ser nuvem sem água, ser rocha submersa, ser árvore sem fruto na estação apropriada, ainda são que nem as ondas que só trazem sujeira. Só traz sujeira. Só traz coisa ruim. Nós fomos na praia, aquele dia tava ruim, né? Muito galho, muita sujeira, né? Que tinha tido taifu. É ruim. Então, do versículo 10 até o versículo 13... Deus está falando de pessoas perigosas no meio da igreja.
E eu não fui chamada para ser essas pessoas. Você não foi chamado para ser essas pessoas. Então vigia, vigia e tenha temor e muda. Em nome de Jesus. O Senhor nos chamou para ser remanescente. E remanescente, irmãos, a gente conhece de longe. A gente conhece de longe. A pessoa vem vindo, a gente conhece pelo falar. A gente conhece a unção. A gente reconhece. A gente reconhece o chamado. A gente reconhece. A gente sabe se aquela pessoa tem uma vida de oração, se não tem. Então é isso. Para hoje, é isso que o Senhor quer para nós. Amém? Então vamos nos posicionar. A gente vai estar colocando um louvor. E com esse louvor, que seja a oração. Que Deus use esse louvor. Que o Espírito Santo ministre no nosso coração. E que a gente possa, nesse louvor, né? Tá como se a gente estivesse assim, mergulhando nessas águas e sendo conduzido na presença do Senhor. Deixando, né, o Espírito inundar a nossa vida, encharcar a nossa vida com a unção, com o poder de Deus, para a gente ser como os remanescentes, os eleitos, os chamados, e não ser como esses que nós lemos. Amém? Então vamos ouvir o louvor e ele